que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, peraí. Deixa eu botar aqui. Ó, hoje a gente vai falar, é uma pena, mas eu estou gravando, né? Depois as pessoas podem ver. Porque é um assunto bem, eu acho, extremamente importante. Mesmo quem não tem a barriga aqui, pode passar isso para outras pessoas que vocês forem aprender aqui, tá bom? Então, assim, a gente vai falar hoje um pouquinho da gordura visceral ou gordura intraabdominal, essa gordura que fica na nossa barriga, né? É uma gordura que, se vocês forem ver aqui pelo desenho, não é essa da frente, essa que a gente tira com o adipômetro, né? Quando vai na consulta e pega a dobra, não é essa. É a gordura que fica atrás do músculo abdominal. É essa. Ai, meu Deus, cadê meu mouse aqui? Aqui, ó. Essa daqui, tá? Essa gordura, a gente vai falar um pouco sobre ela. E aí, vocês percebam que quanto mais eu ganho essa gordura aqui, mais eu empurro nessa minha musculatura e mais fica, aparece essa outra. Às vezes eu não tenho tanta dobra, mas se a minha gordura visceral for grande, vai aparecer na hora de eu fazer, por exemplo, uma circunferência abdominal. E por isso que eu pedi para vocês fazerem a circunferência. Por que ela é ruim? Porque a gente depois, né, deixa eu botar mais na frente, vou explicar o porquê que ela é ruim, mas como que a gente ganha ela? A gente ganha quando a gente tem excesso de caloria, quando a gente começa a engordar, quando a gente come mais do que deveria. E acaba acontecendo com qualquer nutriente. Algumas pessoas falam assim, ah, mas é o carboidrato o grande culpado. Não necessariamente. Se eu comer muita gordura, muita proteína e tomar muito álcool, eles também aumentam a minha gordura visceral. Então, não necessariamente é o carboidrato. Agora, tem razão quando a gente fala em açúcar. É muito fácil eu passar o açúcar. Basta eu comer tomar bebidas prontas, comer biscoitos, coisas industrializadas, comer muito doce, eu vou consumir muito açúcar. E aí sim, o açúcar em excesso pode ser um dos responsáveis, não é o principal, mas pode ser um dos responsáveis por eu ganhar essa gordura visceral. Carboidratos refinados, como a própria né, arroz, massa simples, e aí a gente vai falar depois da importância da fibra. Gordura animal, que aí a gente fala de requeijão, de queijo, de presunto, de manteiga, a própria carne vermelha e o álcool em excesso. Até existe uma relação de alguns estudos diretamente, bebida, aumento da barriga. Então, um apelido da barriga é barriga de chope, né? Junto com isso, o sedentarismo, porque se eu como bastante essas coisas, mas eu faço exercício e não tenho, eu tenho sempre um déficit calórico, eu gasto mais do que eu como, não vai acontecer esse ganho de gordura, esse depósito. Não é que eu como agora um doce, um pudim, ele vai direto para a minha barriga. Tem a ver com essa caloria, se está sendo a mais ou a menos. O fato de eu comer, muitas vezes errado, me faz comer essas coisas a mais, e aí eu ganho peso. Eu fico com mais caloria. Olha um exemplo que acontece com o passar dos anos, né? Os homens, a partir dos 30 anos, já tem um gasto diminuído. E a cada década, ele vai perder mais ou menos 3%, né, do gasto calórico dele. Então, se vocês se imaginarem que com 30 já perde 40, 50, 60, vai cada vez mais baixando o metabolismo. Normalmente, o exercício vai sendo deixado de lado porque essa pessoa com 30 anos começa a trabalhar mais, começa a ter aquele horário, né, de que fica mais difícil, cuida de filho, ajuda em casa. Então, são pessoas que acabam não fazendo tanto exercício quando eram jovens, que podia jogar pelada toda hora, fazer exercício com corria, né? E o consumo de alimentos aumenta. Existe até um estudo que mostra que quanto mais a renda, né, a maior de uma pessoa, principalmente os homens, maior a gordura visceral. Olha que interessante. Mostrando que se eu tenho um poder aquisitivo melhor, eu vou mais a restaurantes. Eu peço, né, agora nesse caso da pandemia, mais comida, porque eu tenho acesso a uma alimentação que antigamente, quando eu era jovem, eu não tinha. Apesar de quando eu era jovem, eu comia muito, a pessoa, né, comeria muito fast food, ela agora come pratos também calóricos dos restaurantes. E nas mulheres, só para nos ajudar, tem mais coisa. Além da gente ter um gasto reduzido mais do que os homens têm uma redução de 3%, a cada década a gente tem de 5%. A gente tem menos massa muscular, que é responsável pelo gasto.
O exercício também, muitas vezes a mulher deixa de lado para cuidar da família, principalmente dos filhos. O consumo de alimentos só aumenta, porque aí começa a vir a questão do desejo desde a gravidez, a questão de angústias, a parte emocional, e ela acaba comendo mais. E o estrogênio da mulher, principalmente pré-menopausa, né, que vai diminuindo, e na menopausa. Ele é responsável muito por esse ganho da barriga visceral. Mas não adianta a gente olhar para tudo isso e pensar, então isso é inevitável, eu vou ganhar barriga, então deixa eu aproveitar a vida. Porque não, isso vai acontecer com todo mundo, vai. Mas se você quiser ir contra a esse ganho, a gente consegue não ganhar tanto. E você ser uma idosa ou um idoso enxuto. Alguns já devem saber aqui, mas a mulher, o ideal é que tenha menor que 80 centímetros a cintura, né? Eu gosto de fazer a cintura como eu ensinei para vocês no primeiro dia. É um dedo em cima do umbigo, tá? Alto risco, maior que 88 para as mulheres. E aqui fica um risco aumentado entre 80 e 88. Ou seja, o que é esse amarelo? Fica de olho que você pode vir a ter doenças cardiovasculares. E aqui, em relação aos homens, 94 centímetros e muito risco acima de 102. Então, isso é um bom dado, né? Uma maneira boa de todo mundo conseguir com uma fita métrica avaliar. Qual que é o grande problema dessa gordura abdominal, gordura visceral? É que essa gordura, ela é um tipo de gordura diferente da outra que a gente viu lá, aquela subcutânea, aquela que fica logo abaixo da pele. Se eu pegar esse pedaço aqui, ó, a pele com gordura. Essa gordura, ela não é ruim. Mas se eu pego a gordura do meu abdômen lá dentro, ela é essa gordura inflamatória. Ela tem um tipo de macrófago que ele induz a liberação de citocinas. E aí ela traz várias doenças. Tá? Então, por exemplo, aumenta a inflamação nesse paciente, maior chance de entupimento de artéria. Aqui, esse DCV são doenças cardiovasculares. Resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É a célula que não reconhece a insulina. A insulina pega a glicose que você acabou de consumir e vai entrar na célula para poder dar energia para ela. Só que a célula não reconhece ela. Então, o que acontece? Nem a glicose entra e nem a insulina entra. O que meu pâncreas faz? Manda produzir mais insulina ainda. Então, eu fico com uma insulina alta e eu não consigo levar essa glicose. Fico com um estado de hiperglicemia, que não é bom para ninguém. Tá? Esteatose hepática, para quem não sabe, é a gordura no fígado, que também é comum quando a gente tem essa barriga visceral aqui, né? Essa gordurinha. E a apneia, que é aquela dificuldade de respirar quando a gente está dormindo. Só para vocês entenderem, gordura é considerado uma glândula endócrina. O que é endócrino? Tudo que eu libero, assim, hormônios. Tanto que o endocrinologista trabalha com hormônios, né? Então, eu tenho, por exemplo, a liberação de citocinas inflamatórias, como, não sei se alguém já ouviu falar aqui, TN-alfa, a gente fala TNF-alfa, mas acaba falando TNF-alfa, e interleucina 6, a interleucina 1. Está pequenininho aqui, eu não sei se vocês estão enxergando. Todas essas citocinas, elas são ruins porque elas pioram a inflamação. E por que tem tanta doença associada? Porque a gente mexe no nosso metabolismo de uma certa forma, né, por ter mais essa gordura, que vai desregulando todo o metabolismo. E eu vou fazendo uma cascata de inflamação. E uma das inflamações mais importantes que acontecem, que são ruins para qualquer doença, é essa aqui, ó. Tomara que vocês estejam vendo, que é a formação de placa, que ela se rompe e pode também formar trombos. E são doenças silenciosas, a gente só sabe quando tem um mal-estar, né? Um mal súbito, ou quando faz um exame e já percebe que tem colesterol alto, esse tipo de sinal. Então, ela vai trazer as citocinas inflamatórias, vão trazer resposta inflamatória e também essa parte de fibroproliferação, né, da parede arterial. O que é isso? Vem aqui a gordura, o LDL, que é o colesterol, que se gruda, e eu começo a vir com fibroses para tentar cicatrizar aquele vaso, porque eu estou entendendo que aquilo ali é uma agressão. Como toda agressão, eu trago células inflamatórias, como os macrófagos.
eles chamam quem mais? Citocinas. E uma coisa vai levando a outra e eu vou formando uma placa dura que vai entupindo meus vasos. Olha só como é que acontece. Um vaso limpo, um vaso que vai formando a placa até que tem risco desse vaso se romper, dessa placa se romper e se misturar com o vaso. E aí começa o grande perigo, né? Podendo causar o trombo e também o fato de eu entupir as minhas artérias de tanto, né? Aqui formar um coágulo, de tanto que a minha placa tá grande. Olha uma ideia aqui, gente, viva, tá? Assim, viva que eu digo assim, real, uma foto para a gente poder entender. Isso é um coração, tá todo aqui, né? Com a circulação, com mais grossas aqui, artérias e veias. E se vocês repararem onde tem a setinha, é onde eu já tenho placas. O que vocês percebem aqui? O sangue está passando? O sangue não passa aqui, tá? E aí, o meu corpo, se vocês olharem com muito detalhe, para quem não tem nervoso de olhar para essa imagem, eu tenho uma circulação aqui, ó, colateral. Tá vendo? Onde eu estou botando aqui a setinha? Ó, tá vendo? Essa circulação colateral é o meu corpo que começa a produzir quando ele percebe que está entupindo isso aqui. Então, ele vai fazendo uma nova circulação para que eu consiga passar o sangue por de uma outra maneira, para que essa região, por exemplo, receba esse fluxo sanguíneo e esse oxigênio e não cause necrose, não morra. Essa circulação ela só é formada, ó, com muitos anos. A gente não consegue formar isso logo no início. Então, uma pessoa de 30 até os seus 50 e poucos anos, ela tem uma maior chance de ter um infarto que a gente chama fulminante, porque ela não teve chance ainda de formar essa circulação colateral. E uma pessoa de 60, 65, ela tem um infarto e ela consegue sobreviver. Porque dói, necrosa um pedaço aqui, né? Falta de oxigenação num pedaço, mas por ela ter essa circulação colateral, dá uma salvada nela, tá? E aí ela vai para o hospital, vai fazer um stent. O que é o stent? Ela vai botar uma rede, literalmente, dentro de um vaso e vai abrir esse vaso para que o fluxo volte a passar. Então, essa oxidação do LDL, colesterol, e ativação dos macrófagos estimula a produção de citocinas, como a gente falou. O que leva a essas doenças cardiovasculares? Tanto a própria pressão alta, quanto a insuficiência cardíaca, infarto. É um conjunto de coisas, né? É eu ter toda hora hiperglicemia, que é um estado inflamatório, ou seja, eu ser diabético, dependendo da idade, mulheres acima de 55, homens acima de 45, tem maior chance. A questão que a gente falou agora dessa gordura visceral, a pressão aumentada e o sedentarismo, tá? E outra coisa importante é o cigarro. Tudo isso leva a eu ter maior chance, não só de formar essa placa, mas de ter doenças do coração. Todos esses fatores aqui, eles são modificáveis. Como assim? Eu consigo mudar isso. Então, a gente tem que parar um pouco com aquela coisa assim, minha avó ou meu avô tinha barriga, eu tenho barriga. Todo mundo tem essa tendência, só que a gente pode trabalhar para que a gente não tenha. E ficar livre dessas doenças cardiovasculares. Então, a própria obesidade, como é que eu posso resolver isso? Me alimentando melhor, fazendo atividade física. Diabetes, eu tenho diabetes. Dependendo do grau, com atividade física e alimentação, eu consigo ficar livre, por exemplo, de insulina. E eu fico bem da doença. Fumar, que eu sei que é muito difícil. Aliás, todas elas são difíceis, gente. A gente sabe o quanto é difícil modificar hábito. Sedentarismo e a dislipidemia, que é quando eu tenho colesterol alto, né? O triglicerídeo alto. Eu consigo modificar isso através de novos hábitos. E é isso que a gente gostaria que vocês saíssem do programa, com novos hábitos. Sedentarismo é a pior coisa, graças a Deus, né? Acho que todo mundo aqui está se esforçando para estar fazendo exercício. Aí eu não vou falar de todos para não ficar chato, mas assim, ele melhora tudo. A atividade física melhora tudo que vocês possam imaginar, desde a composição corporal, diminui estresse. Essa zona aqui de frequência cardíaca de 60 a 80, que é uma atividade moderada, não é nem aquela que a gente está bufando muito, é a melhor para essa, né, reabilitação não só do coração, mas para eu manter aí um funcionamento bom do coração. E aí aqui é só uma foto para mostrar, né, a pessoa com a gordura visceral e depois de muito tempo fazendo exercício, como perde. Isso é a prova nesse estudo aqui, um estudo legal brasileiro, mas que mostra, né,
a comparação de treinos para ver qual que é o melhor. Eu fazer um treino com atividade longa, de uma intensidade menor, tipo uma caminhada de 1 hora e pouco, ou eu ir lá no funcional e fazer meia hora bem intenso. Eles falam que as duas coisas dão resultado, sendo que o intervalado, que é o que a gente faz muitas vezes no funcional, né, que é de correr, para um pouco, faz um outro exercício, é uma das coisas que mais ajuda a perder essa gordura visceral. Na alimentação, a gente tentar, né, substituir doces, coisas mais açucaradas por frutas, acostumar a comer mais legumes, consumir grãos, sementes, como a gente já falou aqui, chia, linhaça, abóbora, evitar alguns alimentos, isso aqui era para vir para cá. Alimentos ricos em gordura, bolo, aí vem tudo, comida pronta, fast food. Não é deixar de consumir, a gente até já comentou aqui, mas é diminuir esses alimentos e aumentar esses aqui que estão verdinhos. A redução de bebida alcoólica é um dos que mais dá resultado, tá? Para diminuição dessa gordura. Quantidades excessivas da mesma refeição, também diminuir, reduzir, né? Eu botei só quantidade, mas a gente tentar diminuir em cada refeição. Não comer muito, comer só 3 vezes ao dia, e quando vai comer, come muito. Isso não é bom. Por quê? Aumenta a minha glicemia, eu vou ter uma digestão diferenciada, tudo isso vai atrapalhar nessa perda de peso e de gordura abdominal. Programar a alimentação, né, como a Beth mesmo falou, isso é importante. Quando eu me programo, o que eu vou comer, onde eu vou comer, tem gente aqui que trabalha fora e come na rua, mas hoje eu vou escolher o restaurante tal, hoje eu me proponho a comer 3 cores, já sai pensando no que vocês vão fazer. É igual ir para a cozinha, já abre a geladeira, antes de abrir já pensa, o que tinha mesmo? Ah, tem isso, 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 é isso que eu vou pegar. Nunca vá para a geladeira, nem para nenhum armário, sem ter noção do que você vai pegar. Porque se a gente vai emocionalmente abalado, ou se a gente vai distraído, a gente vai tender a pegar o que é mais gostoso. Falando um pouquinho das gorduras, as mais saudáveis são indicadas não só para a prevenção de doenças cardiovasculares, mas para essa questão da placa. Tá? Todas elas têm uma relação com o aumento do HDL, então o colesterol que arranca o HDL, e com a diminuição desse LDL. Então, olha lá, ômega 3 e 6 nós não produzimos e a gente precisa comer. Aonde eles se encontram? Nesses alimentos aqui. Salmão, atum, sardinha, todas as nozes, castanhas em geral, feijões, né? Alguns deles, aqui no caso é amendoim, não é feijão, mas em relação às fibras e substâncias boas, né? Para o corpo, eles são ótimos. E aqui a gente tem linhaça e chia, que acho que vocês, de repente, já conhecem. Quem não conhece, precisa passar a usar na refeição. Bota no ovo mexido um pouquinho. Não é para ficar consumindo toda hora, porque é uma gordura. Mas se a gente comer até 2 colheres de sopa por dia desses alimentos aqui, linhaça e chia, é uma boa recomendação. Em relação à monoinsaturada, a gente tem aqui abacate, que é uma fruta que muitas pessoas deixaram de comer porque acham que engordam e aí não comem, e todas as outras oleaginosas, tá? São gorduras que o meu corpo não produz e que eu preciso consumir. Em relação ao azeite também, passar a usar azeite mais, né, nas coisas, inclusive na hora de cozinhar, algumas pessoas falam, mas ele vai saturar, não tem problema. Hoje em dia já se viu que não tem problema nenhum você usar o azeite para refogar, por exemplo. Aí aqui tem todos os efeitos deles, as substâncias que tem, né, e todos os efeitos que ele faz na parede vascular e efeito antioxidante. O que é isso? Ele impede a oxidação daquele colesterol na parede. E aí ajuda a não formar a placa. Eu gostaria de falar de uma moda, né? O óleo de coco, ele entrou assim, como tudo, né? Que na nutrição entra, com força total, e aí as pessoas começaram a usar para tudo. A gente precisa só tomar um pouco de cuidado, porque ele é um óleo, ele é muito legal, ele tem muita coisa boa, esses que estão aqui em azulzinhos, tudo bem, são ótimos, porém, os que estão em vermelho, o palmítico e o mirístico, eles são inflamatórios, eles são ácidos graxos saturados, e também tem na manteiga, que também tem em alimentos de fonte animal. Então, são gorduras saturadas que não nos fazem bem. Se eu ficar usando óleo de coco para tudo, eu não estou fazendo bem ao meu corpo. Agora, eu estou usando o óleo de coco para fazer só tal receita, até porque ele é caro a beça, né?
tudo bem. Mas não caiam nessa de que ele é maravilhoso e eu vou usar só ele, porque não é bem assim. Em relação ao ovo, gente, o ovo é uma questão que muitas pessoas ficam, tem bastante colesterol, e aí eu já tenho colesterol alto, o fulano tem. Isso é muito questionável e já tem estudo mostrando o seguinte, quando eu tiro o colesterol na minha dieta, o meu corpo produz mais colesterol, porque ele entende que está faltando aquele que você come. Só para vocês entenderem, eu ia botar uma foto, esqueci aqui, 70% do que a gente tem no nosso colesterol, vamos imaginar que alguém aqui tenha 180 miligramas de colesterol total no sangue, tá? Essa quantidade que vocês têm, 70% foi produzido pelo seu fígado e 30% veio do que você comeu. Então, quando eu tiro completamente os alimentos que têm colesterol, eu ainda produzo 70%. Só que eles já perceberam que quem tira completamente os 30%, o corpo começa a aumentar de 70% a 80%, aumenta essa produção. Porque isso é, por algum motivo, né, por aí tem vários, a gente não convém aqui falar, alguns erros no próprio fígado, que é quem produz esse colesterol, que produz a mais, seja genético, seja estresse. Então, eu preciso me alimentar normalmente, sem exagero, sem esses alimentos aqui em exagero. Olha lá, gema do ovo, leite, derivados, né, queijos em geral, o camarão, que tem bastante colesterol, as carnes em geral vermelhas, a pele das aves e vísceras, tanto o fígado, né, quanto as outras vísceras, tem muito colesterol. Então, esses alimentos eu preciso ficar de olho, para não chegar no mesmo dia e comer 3 ovos no café, aí depois eu não percebi, eu comi camarão, aí depois, sem querer, a gente come muito naquele dia. Aí eu não indico. Mas a gente comeu o normal, comi 2 ovos mexidos, aí depois eu comi, não tem problema nenhum, tá? Inclusive para quem já é cardiopata. O colesterol, ele é muito importante. A gente tem um pouco de coisa, né? O colesterol faz aquela placa de ateroma, causa infarto, causa AVC. A gente precisa entender que ele é um hormônio, né? Assim, ele é um hormônio, desculpa, ele é uma gordura derivada da gordura saturada. Então, se eu como um queijo, tem gordura saturada ali, eu mando para o meu fígado aquela gordura e ela produz colesterol, que é um derivado dela. Esse colesterol ele é importante para os hormônios. Hormônios sexuais do homem e da mulher precisam de colesterol para serem produzidos. Então, quando eu faço dietas radicais, a primeira coisa que acontece, mulheres que fazem low carb, que fazem dieta cetogênica, elas param de produzir com o tempo hormônio sexual. Começam a ter, primeiro, né, a diminuição da menstruação e depois até ter a amenorreia, que é não menstruar mais. Imagina engravidar. E outras funções aqui do colesterol, como a vitamina D, que todo mundo aí está, né, sempre correndo atrás da vitamina D, você precisa do colesterol para isso. Sucos digestivos, então na hora de digerir a própria gordura eu preciso de colesterol. E também para o tecido nervoso. Então, tem muita função. Não é para deixar de comer ele, é só tomar cuidado com a quantidade, tá? Além do ovo ser um alimento riquíssimo em vários nutrientes. Eu acho que acabou. Deixa eu só parar aqui. Quem estava aqui? Quem conseguiu assistir? Tem alguma dúvida? Paulo, só no chat. Muito esclarecedor, gostei. Que bom, Kátia, que bom. Sem ter que ficar medindo a barriguinha amanhã, hein? Vou fazer isso. Não, mas não é para ficar neurótico. É só para a gente cuidar, porque é algo muito comum hoje em dia. E aí o que preocupa a gente é mais ou menos assim, o olhar de médico e de nutricionista quando olha para uma gordura, né, para um abdômen assim de Papai Noel, que a gente brinca de barriga de chope, na mesma hora a gente pensa assim, será que essa pessoa faz atividade? Será que essa pessoa come bem? Porque você já fica pensando no infarto, infelizmente, porque é muito comum. Eu tenho um irmão que tem barriga visceral grande, e não adianta, ninguém muda ninguém, eu nunca vou mudar ele, não adianta. Ele veio outro dia me pedir, falando, pelo amor de Deus, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de dieta. Mas a gente precisa que a mudança venha da pessoa, ela que tem que ter a consciência, entendeu? A gente está ali para ajudar sempre, mas a consciência é de cada um. O que o Paulo falou aqui que eu não li? Peraí. Comer abacate, isso mesmo, Paula. Abacate, coco, tudo isso é saudável para açaí. São gorduras que a gente encontra na natureza e que a gente não produz. Então, são excelentes para a gente comer. A gente só não pode pegar um abacate inteiro e comer ele,
né? Eu posso pegar ele, por exemplo, fazer uma pastinha, eu posso botar ele em pedaços dentro de um pão, que fica uma delícia, ou então botar na salada. É legal. Tem outras, se vocês quiserem, a gente bota a receita com abacate essa semana. E quem mais? Beth, Dani, entenderam? Conseguiram assistir? Conseguiu, Beth? Seu som está desligado, seu som. Sim, foi ótimo, super esclarecedor. Que bom. Gostei. Então tá, então eu vou até parar aqui a gravação.